Você sabe qual é a estratégia do primeiro-ministro de Singapura, o Lawrence Wong, para esse momento histórico de disrupção da economia mundial? Você sabe como que a Etiópia vai seguir o caminho do Quênia e economizar centenas de milhões de dólares em juros da dívida? Você sabe quantos graduandos a China tem e quantos por cento são engenheiros? É tudo que nós vamos falar nesse vídeo e vamos fazer uma análise desses dados. Fique com a gente. Antes de mais nada, clique aí, compartilhe, se inscreva para você não perder as notificações dos próximos capítulos dessa novela ao vivo e em cores, que seria cômica se não fosse trágica. Muito bem, vamos começar pelo primeiro-ministro, lá, o Lawrence Wong. O Lawrence Wong deu uma entrevista maravilhosa esses dias, e eu assisti inclusive hoje, de madrugada, né? E ele fala a respeito de duas coisas fundamentais, duas coisas absolutamente fundamentais que ele está colocando em prática no direcionamento, no desenvolvimento de Singapura. Que Singapura, você sabe, Singapura está ali no meio, né, do Sudeste Asiático ali, e teve uma história de pobreza. Sim, Singapura, em 1950, era extremamente pobre. Aliás, os mesmos economistas que levantaram o Japão, que levantaram Singapura, Taiwan, são os caras que estão trabalhando, as mesmas empresas holandesas de economia, estão trabalhando no desenvolvimento da China. E é por isso que a China tá voando baixo, né? Dizem que a economia da China está andando mais devagar, mas esse mais devagar é muito mais que, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha está em deflação, a China está crescendo 5% ao ano. É muita coisa. Então ele diz a respeito de duas coisas muito interessantes. Ele diz assim: nós precisamos nos defender sozinhos. Então a primeira coisa que ele fala é isso. Primeira coisa que chama atenção é que diante de toda essa reconfiguração, os blocos estão se formando. Ele não acredita que o mundo deva partir para 3 áreas de influência, que é o que está pintando aí, somente China, Rússia e Estados Unidos. Ele não quer isso. Ele traça a estratégia, que é a segunda parte da minha resposta, ele traça uma estratégia de união dos pequenos, dos menores, que pensam da mesma forma. Essas foram as palavras dele. Então a ideia é investir em defesa, porque o desejo dele e de muitos outros comentaristas, políticos, diplomatas e assim por diante, é o desejo de paz e harmonia. Só que na prática isso não está acontecendo. Esse que é o problema. Eu vejo assim que o pessoal ligado no comércio, ligado à economia, tem essa vontade. Tem vontade de que pare, que a coisa, sabe, que os ânimos fiquem mais calmos e que haja uma nova ordem mundial sustentável a todos os países. Mas isso não está acontecendo. Não está acontecendo e está prejudicando violentamente o setor produtivo. O setor produtivo dos Estados Unidos está sendo extremamente prejudicado. Por conta de quê? Por conta de um comportamento errático do povo americano, que não tem poupança, que não sabe, que vive de dívida em dívida, que gasta de forma errada, não investe, e do governo americano, que não abandona essa ideia que está fundando os Estados Unidos, que é manter o império estadunidense. Não abandona isso aí. Então, essas duas vertentes penalizam tremendamente o setor produtivo dos Estados Unidos, que está perdendo a paciência, a cada dia está perdendo a paciência, porque a conta está sobrando para ele. Obviamente a conta está indo para o cidadão americano, sim, mas para o produtor também, para
produtor rural, para o industrial, está sobrando para eles. E eles não, e eles são empresas que, na grande maioria, agem com responsabilidade, com seriedade, assim por diante. Agora, o governo americano e o cidadão estadunidense estão botando tudo a perder. Como que bota tudo a perder? Bota tudo a perder pegando dinheiro emprestado e gastando em bugiganga, quinquilharia, em fast food, perdendo a saúde, exigindo mais verba de saúde do Estado, trabalhando menos, ficando mais tempo dependente do governo. E aí vai. Mas na contrapartida, também o governo americano gasta $1 trilhão com defesa, tentando manter o império. Então, enquanto isso acontecer, e está acontecendo, não tem nada que mostre que o caminho está sendo diferente. Nada mostra que o caminho é diferente. O caminho que está sendo trilhado é um caminho de conflito, um caminho de guerra com a China? Provavelmente não. Algumas pessoas dizem assim, mas tem 80% de chance de um conflito com a China. É muito mais baixo que isso, é 8% a chance hoje de confronto. Mas o confronto econômico que mata mais do que guerra, esse sim. Esse a gente já está vivendo. Já está vivendo. Veja aí as sanções que o Donald Trump está colocando nas petrolíferas da Rússia. Veja aí. Congelamento de ativos, bloqueio de importações e sanções aos países que fizerem negócio com o petróleo da Rússia. Então, a guerra econômica, sim, e essa mata mais do que a guerra convencional, armada. Você pode ter certeza absoluta. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 60 milhões de pessoas. De lá para cá, por conta de doença, pobreza e assim por diante, morreram mais de 500 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia. Então, mata muito mais a questão econômica. É que não chama atenção porque é sutil, né? É sutil, não é tão perceptível como uma bomba que cai na cabeça de uma criança. Isso aí vira notícia na hora. Mas a pobreza mata, e olha, da forma mais cruel possível, porque ela tira a esperança durante a vida inteira da pessoa. Né? Isso me lembra os nazistas, quando julgados lá em Nuremberg, que teve um lá, o Goebbels, ele disse assim, não, eu faria tudo de novo. Para todos os outros foram dadas sentenças de morte. Para ele, que foi o mais cruel no julgamento, prisão perpétua. Veja, aí que está. É muito mais grave a pessoa viver a vida inteira sofrendo do que ter uma morte instantânea. Pensa nisso. Então vamos lá. Em Singapura ele está dizendo isso, então, o Lawrence Wong, que essas duas coisas. Pés em duas canoas diferentes. Né? Uma proteção militar, aumento de gasto militar, entendeu? E a outra é formação de novos blocos, principalmente aqueles do BRICS. Né? A aposta dele é no BRICS. Manter um bom relacionamento com o BRICS. Quero ver como é que vai conseguir fazer isso, porque existe uma influência muito grande, existe muito capital estadunidense ali em Singapura. Haja visto que eles têm uma das menores taxas de mercado. Grandes empresas americanas de farmácia, de medicamentos ali em Singapura. Então, a missão para se desvencilhar do estadunidense é hercúlea, no caso de Singapura. Mas vamos acompanhar. O outro assunto que nós temos aqui é a respeito do Quênia. O Quênia fez um acordo com a China e desdolarizou uma dívida de 5 bilhões que eles tinham na preparação de ferrovia, empréstimo ferroviário. Então, nessa conversão de dólar para yuan, o Quênia vai ter uma economia de nada mais, nada menos do que 213 milhões de dólares por ano. Gente, o que você acha que acontece
quando existe uma economia de 213 milhões? Alguém deixou de ganhar 213 milhões por ano. E quem são esses caras? Os donos do capital, principalmente os estadunidenses. Então a bronca, é isso que eu gosto de falar e repetir, que a bronca dos Estados Unidos é principalmente essa, porque eles construíram a sustentação dos Estados Unidos em cima desse pilar que agora o mundo está dizendo não, chega, acabou. Surgiu uma outra possibilidade. E a Etiópia está indo para o mesmo caminho, numa dívida de 5,38 bilhões de dólares. Convertendo para o yuan, para você ter uma ideia, em transações swap, os juros vão baixar de 7,25 para 3, menos da metade de juros, gente. Menos da metade de juros. E vão pagar em yuan. Pagar em yuan, não vão pagar em dólar. Então, você veja, retiram esses juros da mão dos grandes banqueiros do Ocidente, certo? Que aí é bronca do Donald Trump em relação ao SWIFT, em relação à desdolarização, porque isso afunda a economia americana, literalmente. Vai ter um encontro com a realidade. A hora que está decaindo, porque 2001 eram 78% das reservas em dólar no mundo. Agora já está em 50 e poucos e está caindo muito rapidamente. Então, os Estados Unidos vai ter um encontro com a realidade. O que é esse encontro com a realidade? Eles vão saber o quanto eles valem de verdade. E isso vai ser dolorido para eles. Vai doer muito para os estadunidenses. É um choque muito grande. Quando um país, uma pessoa, uma empresa percebe que a conta não fecha, que deixa de mascarar a contabilidade, deixa de esconder passivo trabalhista e assim por diante, e sabe, e tem um choque de realidade, porque precisa, não tem mais saída. Tem que ver a realidade. E isso está acontecendo. E é isso que está incomodando o estadunidense, isso que está incomodando o Donald Trump e os chefes dele, né? Os caras que mandam nos Estados Unidos. 200 só o Quênia. E por ano, só o Quênia. E são só 5 bilhões. Gente, existem trilhões de dólares sendo movimentados em empréstimos. Essa moda pega, gente. E olha, a China vai ter que fazer isso, porque a China agora está lançando o plano quinquenal deles, e a cada 5 anos um novo plano, né? E a prioridade, uma das prioridades é o desenvolvimento do mercado interno, porque não quer mais depender do mercado externo. E como que vai fazer isso? Tem que ter a moeda forte. Tem que ter a mesma condição que os Estados Unidos têm de fazer dívida em dólar, a China tem que ter condições de fazer dívida em yuan para poder desenvolver o mercado interno. E é isso que está sendo feito. Agora, a boa notícia para os outros países é que os outros países também vão poder negociar na sua moeda própria, que é o ponto que o Lula está batendo e que o Itamaraty está pistola da vida com o Lula, porque o Lula deu uma entrevista, leu o discurso e depois entrou no improviso, e quando ele entrou no improviso foi chute na canela do Donald Trump e do dólar e do SWIFT e assim por diante. Um chute atrás do outro. Não falou diretamente o nome do Donald Trump, mas quando ele fala em defender o BRICS Pay, defender o multilateralismo, ele está dando uma cacetada. Então, quer dizer, os caras do Itamaraty preparam toda uma conversa, certo? E diz assim, ó, lê o que está escrito aí. E o Lula, não. Lançou a candidatura dele, a quarta candidatura, né? A quarta candidatura não. O possível quarto mandato, né? E falou a respeito de desdolarização, de sul global, de BRICS e tudo que o Donald Trump não quer que seja falado. Então,
não é um bom clima, não é uma química boa, é uma química explosiva para a reunião que pode acontecer no domingo. Aliás, domingo tem muita coisa boa, né? Porque se ocorresse essa reunião do Lula com o Trump, tem a eleição na Argentina também, que está deixando o pessoal lá dos Estados Unidos, do pecuarista, louco da vida, porque eles ganharam uma graninha a mais quando foi colocada a taxa no Brasil, e agora o Trump está liquidando essa graninha a mais, importando ampliando a isenção para 80 mil toneladas de carne de importação da China. Acaba com a vantagem do produtor lá, do pecuarista. O outro assunto que eu prometi falar para vocês é a respeito do incremento de graduandos lá na China. É uma coisa impressionante. Eu vi um comentarista dando um dado, ele disse assim, nós temos aí 30 milhões de engenheiros sendo formados esse ano. 30 milhões de graduandos sendo formados esse ano na China. 30 milhões de graduandos. Caramba, é muita gente. Muita gente. E o que chama mais atenção, que tem uma área chamada STEAM, que abarca ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? Então, 41% desses formandos, desses 30 milhões, estão dentro dessa área STEAM. Então, você pega aí desse total, 41%, vamos colocar sobre 30, você tem ali 12 milhões nessa área, certo? E a grande maioria engenheiros. Agora você olha o que está acontecendo com o Trump tirando verba da educação, porque não tem dinheiro, não tem outra explicação, porque isso aqui é estratégico, né? Olha o dado que eu obtive. Nessa área STEAM, que diz sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática, existe uma percentagem sobre os formandos, sobre os graduandos. Então veja bem, em 2019, os Estados Unidos tinha 36% dos graduandos dentro dessa área STEAM. Os outros eram psicologia, medicina e assim por diante, contabilidade, direito, as outras. 36% dentro da área da tecnologia, vamos simplificar. Tá? Em 2020, caiu para 21%. De 36% caiu para 21%. E os dados agora de 2025 são 18%. Então, além da quantidade ser muito menor, a quantidade de graduandos nos Estados Unidos em relação a graduandos na China, o peso da tecnologia está cada vez menor. E isso tem reflexos extraordinários na economia do país. Então, a única coisa que está ainda contendo, que está segurando o avanço, que tende a ser absurdo, né? Fazendo a profecia, a visão que o Napoleão teve. Não sei se foi de Napoleão, mas atribuem a Napoleão. Ele disse assim, deixem a China adormecida, porque a hora que ela acordar, o mundo vai estremecer. Então, gente, os Estados Unidos tinha que abandonar essa ideia de querer ser o primeiro, cara. Sabe, tinha que refazer o seu planejamento e abandonar essa ideia. Porque não tem essa obsessão por ser o primeiro é que vai esmagar os Estados Unidos, porque vai fazer os Estados Unidos cometer um erro atrás do outro, que é o que está acontecendo. Um erro atrás do outro. Tá? Porque está tentando evitar o inevitável. A China, de fato, acordou. Então, são esses dados aí, são essas notícias agora, de manhã, análise das últimas informações, agora da manhã, são essas. Tá? Fique atento
que você vai receber a qualquer momento novas notícias da eleição da Argentina, da desdolarização, do SWIFT, da economia e principalmente da política econômica internacional, que é o assunto do nosso canal aqui. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, os que mandam Pix, obrigado, o canal agradece. E lembrando sempre, faça o seu comentário, ajuda no engajamento, compartilhe, se inscreva. Isso é importante, isso é extremamente importante para o desenvolvimento. O canal teve no mês passado 200 mil pessoas assistindo, para você ter uma ideia. Grande parte nos Estados Unidos a gente recebe muita informação dos Estados Unidos. A gente falou, por exemplo, que a contratação de um advogado para defender o imigrante nos Estados Unidos era $5 mil. Já automaticamente o membro do canal disse, não, está $10 mil. Você está entendendo a importância dessa interação? Então toda vez que você interage, que você compartilha, que você se inscreve, isso vai levando luz onde há trevas. Grande abraço. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Até mais.